Olha, a relação entre política e religião sempre foi um problema para a sociedade como um todo, no que diz respeito à destinação principalmente dos recursos que é para a sociedade e que muitas vezes é utilizado de maneira a privatizar os recursos, esses recursos públicos. Essa relação entre política e religião, ela tem demonstrado ao longo da história mundial que os problemas são cada vez mais sérios porque se utiliza da manipulação por meio da fé para garantir interesses privados. E isso tem acontecido desde muito tempo na humanidade. Você tem durante a Idade Média, por exemplo, a intenção muito clara de manipulação quando tem aquela ideia de que os monarcas são escolhidos por Deus, eles representam o poder de Deus também, junto com a religião. E aí uma maneira de manipular. Não por acaso, inclusive, dentro da história, no interior aí da Igreja Católica, você vai encontrar muitos conflitos, até no que diz respeito à participação dos papas, das escolhas dos papas. E aí, durante muito tempo na humanidade, a Igreja e a religião estiveram juntos, e juntos para manipular a sociedade como um todo. Esse problema, até hoje, até o dia de hoje, nós temos muito claro isso, principalmente quando veio à tona as denúncias relacionadas ao Ministério da Educação, com a participação de pastores, de evangélicos, alguns pastores que não fazem parte diretamente do Ministério da Educação, nem nada no governo federal, mas olha só, eles têm uma participação direta no que diz respeito à escolha, às demandas, à destinação dos recursos para a educação nas prefeituras. Veja que coisa absurda. Nós temos isso e cada vez mais essa história fica mais clara. Eu já fiz um vídeo falando da necessidade de esclarecimento sobre isso, e agora cada vez mais fica clara essa relação entre religião e política. No caso, o Ministério da Educação, esse Ministério da Educação tem a participação de pastores que não poderiam estar ali, inclusive decidindo sobre destinação de verbas e mais, pedindo propina para destinar verbas para prefeituras. Então, no jornal UOL de hoje, diz o seguinte: o processo político na gestão Ribeiro dificulta a liberação de verba no MEC. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, tem dito que não existe essa questão aí, essa manipulação, esse esquema aí. Ele tem dito, inclusive, que o Bolsonaro não tem participado disso, apesar de ter uma gravação dizendo que o Bolsonaro falou para ele que atendesse às demandas do pastor Arilton, né? Olha só, melhor dizendo, do pastor Gilmar, porque era o pastor Gilmar e o pastor Arilton. Então, as demandas do pastor Gilmar. E aí depois apareceu denúncias mostrando que o pastor Arilton solicitou, aí cobrou propina, né? Cobrou, por exemplo, 1 quilo de ouro para poder destinar recursos para uma determinada prefeitura. Mais adiante, né, depois, outro dia, surgiu a denúncia de que esse pastor também pediu que, para que se destinasse as verbas para aquela prefeitura, para a educação, que a prefeitura comprasse uma certa quantidade de bíblias, em torno do valor de R$50 cada bíblia, isso para ajudar a igreja. Ou seja, o que você tem aí é um balcão de negócios, A Miriam Leitão, relacionada a isso, ela diz que a manipulação da fé e da democracia está presente nesse episódio aí, e que inclusive fere a religião e fere a democracia. Ela diz o seguinte: o único momento em que Jesus se enfureceu na narrativa feita nos evangelhos foi quando ele encontrou os vendilhões do templo. O que tem acontecido no Brasil é mais do que o comércio na igreja. Parece o comércio da igreja. Mercadeja-se
em nome de Deus para os fins mais escusos. O voto dos fiéis é prometido como moeda de troca para que seja franqueado o acesso aos negócios do Estado. O uso da religião na política durante o governo Bolsonaro tem ofendido tanto os princípios religiosos quanto o ordenamento da República Laica que os brasileiros decidiram na Constituição. Nada contra a fé evangélica, tudo contra a sua manipulação por pastores para atingir os objetivos de poder e dinheiro. Diante dessa situação aí, das denúncias em relação a essa história aí dos pastores aí no MEC, o Senado já convocou o Milton Ribeiro para prestar esclarecimentos e, salvo alguma dúvida aí, também os pastores para dar os esclarecimentos. A Câmara Federal também fez a mesma coisa e o Ministério Público já está sendo acionado para investigar esses casos. Então, veja bem, pessoal, vamos entender o seguinte. O Ministério da Educação, ele é um dos ministérios centrais que tem uma quantia de recursos muito, assim, digamos, uma grande quantia de recursos, não suficiente para atender a sociedade como um todo, mas é um dos que tem os principais recursos. E é o que acontece. Você tem aqui um balcão de negócios. Você tem pastores que não tem nada a ver com o governo federal do ponto de vista oficial institucional, e aí estão fazendo o quê? Eles tendo o poder de indicar a destinação de verbas e cobram propina para isso, cobram propinas às prefeituras. Cada vez mais fica clara esse conluio entre o Ministério da Educação e os pastores, de modo que a situação do Milton Ribeiro fica insustentável. Olha só, o Fundo Nacional do Desenvolvimento, ele foi criado para se destinar recursos para as prefeituras no que diz respeito à educação, principalmente às cidades pobres, às cidades carentes, e também para a educação básica, coisa desse tipo. Nós temos o seguinte: em vez de se respeitar a república, a coisa pública, nós temos a privatização da coisa pública para interesses privados. Nós já sabemos, todo mundo já sabe que o Bolsonaro tem uma relação muito forte com os evangélicos. Não estou dizendo aqui que todos os evangélicos são corruptos, que não prestam, não é isso. Grande parte dos evangélicos são muito séria, na verdade, inclusive conheço bastante também sobre esse assunto aí, tem colegas também evangélicos que têm muito respeito. Mas o que é que acontece? A bancada evangélica, ela é muito forte no Congresso e junto ao Jair Bolsonaro, o apoio a Jair Bolsonaro, e em troca tem os seus favores aí. O que nós temos nessa situação? Nós temos uma situação que é extremamente absurda, inaceitável, esse Ministério da Educação se transformar num balcão de negócios para interesses privados, tendo a participação direta de líderes religiosos, como 2 pastores que já foram destacados aí, que tem provas, tem áudios, tem vídeos sobre isso. Então não dá para passar pano nessa situação, de modo que nós temos aqui essa história aí que o processo político da gestão Ribeiro dificulta a liberação de verba no MEC. Por que é que o jornal, o UOL, diz isso aqui? Ele destaca o seguinte, que a destinação aí da liberação de verbas, ela só acontece a partir do interesse dos grupos, principalmente dos pastores que pelo menos foram dada de alguma forma a responsabilidade para eles dividirem a fatia e escolher quais as prefeituras que devem ser beneficiadas. Então, essa dificuldade, ela demonstra já aí um crime contra a coisa pública, porque os recursos públicos para a educação, para a saúde, para a segurança, previdência e tudo mais, esses recursos, eles precisam ser transparentes, a administração desses recursos precisa ser transparente. E quando você encontra a denúncia aí
de um balcão de negócio, deixando muito claro, olha, somente as prefeituras que pagarem alguma propina, 1 quilo de ouro, comprar a Bíblia, alguma coisa desse tipo, é que vão ter um benefício direto. E mais precisamente no que diz respeito aí à relação com os dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Ribeiro. O Bolsonaro tem passado pano nessa história, limpado a barra do Milton Ribeiro, mas a situação fica cada vez mais insustentável. E é preciso que se dê um basta, evidentemente, a esse tipo de coisa. Né? Você transformar o Ministério da Educação para transformar ele num balcão de negócios, aí já é demais. Enquanto isso, você sabe as dificuldades que as prefeituras passam, não tem recursos, salas de aulas paupérrimas, condições materiais, sem contar, inclusive, com as condições de trabalho dos professores, a questão salarial também, né? Mas, digamos aí, o recurso para a educação, que isso precisa ficar transparente, que as prefeituras, as cidades pobres precisam ser atendidas, aí você tem aí um balcão de negócios. Isso é vergonhoso, né? Para não dizer mais, né? É uma coisa vergonhosa o balcão de negócios que se transformou o Ministério da Educação, né? Quando surgiram as primeiras denúncias, você poderia até dizer, mas vamos saber se isso tem alguma coisa de verdade. Só que agora você vai tendo cada vez mais provas e mais provas. Enquanto isso, o ministro da Educação está sendo sustentado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. O que você acha dessa história aí? O que você acha? Faça o seu comentário aí, dê a sua opinião, que é muito importante. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal, se você não fez isso ainda, e quando se inscrever, ative o sininho para receber sempre as nossas novidades. Nós temos novidades diárias relacionadas à política, a atualidades, a cinema e literatura, a metodologia científica até. Todos os dias nós temos, inclusive, atualidades, principalmente destacando as principais notícias dos principais jornais do país. É isso aí, até mais.